Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a esta videoaula, nossa videoaula de revisão, a última dessa temporada, vamos dizer assim. É com muita alegria e satisfação, né, a gente gravar para saber que estamos finalizando essa reta final e da melhor forma, né, vencendo, confiando em Deus, com certeza vai dar tudo certo. A gente vai rever, meninos, os capítulos 1 e 2 do módulo 3 e a sua atividade. Você tem que fazer um resumo, assim como foi de inglês, né? Fazer um resumo de um assunto desses capítulos. Você escolhe, tá? Um tópico em específico que você gostou, que você consegue resumir bem. E escreve lá e manda no Classroom. Pode ser do capítulo 1 ou do capítulo 2. Para nossa acolhida, eu vou começar com um vídeo para a gente fazer uma reflexão, para a gente pensar um pouco sobre tudo, né? Sobre a vida. E depois a gente vai agradecer um pouco a Deus e rezar. As Três Peneiras. Olavo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia de trabalho, para fazer média com o seu novo chefe, saiu-se com esta: chefe, o senhor nem me imagina o que contaram a respeito do Silva. Disseram que ele... Nem chegou a terminar a frase e o chefe logo a partiu. Espera um pouco, Olavo. O que você vai me contar? Já passou pelo crivo das Três Peneiras? Peneiras? Que peneira, chefe? A primeira, Olavo, é a da verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não, não tenho. Disse Olavo, como posso saber? O que sei foi que me contaram, mas eu acho que... E novamente Olavo foi interrompido pelo chefe. Então a sua história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, que é a da bondade. O que você vai me contar? Você gostaria que as pessoas, você gostaria que os outros também dissessem ao seu respeito? Claro que não, chefe. Deus me livre, diz Olavo assustado. Então, continua o chefe, sua história vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira, que é a da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato, ou mesmo passá-lo adiante, Olavo? Não, chefe. Pensando assim, pensando desta forma, vi que não sobrou nada do que eu iria contar. Pois é, Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais amigas, mais felizes, se todas usassem essas peneiras? Da próxima vez que surgir por aí um boato, submeta ao crivo das três peneiras: da verdade, bondade e da necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Sabe por quê? Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Então, meninos, essa historinha das três peneiras para a gente refletir sobre a vida, o que é necessário e o que é verdade. A verdade sempre deve estar à nossa frente, isso é bíblico também, né? Vamos pedir a Deus que nos dê força, inteligência para sempre sermos verdadeiros, sempre querer o bem para o outro, não só para a gente. Então, são nesses momentos que a gente vai refletindo, vai se tornando pessoas melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, a incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, no capítulo 1 do módulo 3, essa imagem é bem marcante, pera.
Travou aqui só um instante. Deu uma pequena travada, mas enquanto vocês vão aguardando aí, né, eu vou comentar mais um pouco. As tradições religiosas, corpo e pessoa. A gente viu essa relação, essa preocupação com o corpo, com o que as pessoas pensam, o que as culturas falam sobre o corpo, como a gente vê o corpo hoje em dia, o que as pessoas fazem exatamente com o corpo hoje em dia, qual a importância bíblica, o que as outras pessoas mais antigas pensam sobre essa geração. Então, assim, são questionamentos que vai se voltando para a religião, porque com certeza tem uma orientação. Cada religião tem uma orientação acerca do que se fazer com o corpo. Né? Por exemplo, quando temos aqui a imagem da múmia, com certeza já é um significado corporal. Porque é importante preservar o corpo? Porque não simplesmente deixa enterrado ou então cremado, alguma coisa do tipo. Porque para essa geração, para essa cultura, a preservação do corpo era importante. Então, também tem essa relação corpo e pessoa, corpo e alma, não somente do corpo, mas o que ela representa fora isso. A gente viu aqui, ó, a relação de corpo e alma. A gente se questionou, né, se você acreditava ou não nessa questão de corpo e alma, ou simplesmente era só corpo. O que existe depois da morte, o que você pode fazer com seu corpo, o que exatamente é uma alma, o que é um ser vivo, ser morto, ser inanimado. A gente vai discutindo, a gente vai tentando lembrar só pelo esse nome, corpo e alma. Já vem com certeza alguma coisa na sua mente. Quando se fala em corpo e alma, talvez as primeiras impressões que, que vem à sua mente, o primeiro pensamento, seja o corpo mesmo físico, nós, quando estamos vivos, né? E a alma, alguma coisa interior, que a gente não consegue nem explicar de primeira, assim. A gente não consegue nem visualizar bem. Alguns filmes, alguns seriados trazem uma simbologia à alma, como se fosse alguma coisa transparente, leve, que flutua. Mas, na verdade, a gente nem tem essa certeza, né? Quando se fala de alma. Quando se fala de espírito, também é outra coisa, é como se fosse uma terceira coisa. Mas deixa eu ver uma parte importante. Isso tudo é importante, tá? Essa reflexão entre corpo e alma. Aí nas tradições, na noção de pessoa, na tradição cristã, todo o cristianismo, não só na parte católica, né? Mas todos que acreditam em Jesus Cristo. O que é uma pessoa? O que é um ser humano? Qual a relação de Deus? O que Deus tem a ver com as pessoas? Né? Nosso Criador, Deus. Ser uma pessoa significa que cada ser humano é único, distinto dos outros seres humanos, do cosmos e de Deus. Ser uma pessoa é ser alguém senhor da própria vida, procurando rejeitar todo tipo de escravidão. É ser capaz de escolher por si mesmo, de assumir com responsabilidade as escolhas feitas. É autorrealizar-se, ou seja, apropriar-se da sua vida, sabendo que ele é um movimento constante e dinâmico, uma construção inacabada, sempre por fazer. O corpo humano caracteriza assim uma pessoa, tá? Isso a gente sabe, né? O nosso corpo, você vê um ser ali vivo ou morto mesmo, com os braços, as pernas, o formato do rosto, a boca, nariz, esse formato que você mantém, você sabe que é uma pessoa. Mas além dessa parte física, também as características de personalidade conta muito. A autorrealização, o que essa pessoa faz e que se diferencia de outros. Se diferencia de Deus, se diferencia do cosmos, se diferencia dos animais racionais, de uma planta, da água, enfim, né? Reconhecer todas essas características significa reconhecer a dimensão ou imanência ou interiorização presente na pessoa. Contudo, a outra dimensão a considerar o da transcendência.
ser humano, na qualidade de pessoa, é ser relacional, chamado autotranscendência, isto é, abrir-se ao mundo, abrir-se aos outros seres humanos, abrir-se a Deus. Mais outras 3 características importantíssimas para definir uma pessoa. Tem que estar interagindo com o mundo, isso faz parte de uma pessoa que não tem interação nenhuma, na verdade não consegue nem sobreviver, né? Não, logo iria morrer de alguma forma. Outros seres humanos têm que ter um diálogo, tem que ter um entendimento, até porque você vai vir de uma família, você não vai cair de paraquedas, não vai vir da cegonha, né? Então tem que ter uma relação com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém da família, ou amigos, ou terceiros, né? E principalmente ter fé, acreditar em Deus, abrir-se a Deus, essa parte mesmo essencial que vai dar sentido à nossa vida transcendente. Deixa eu ver mais. O corpo nas tradições. Essa é a que eu falei agora na cristã, tá? Tradição cristã. Na tradição oriental, que vai diferenciar um pouco, você vai ver que nas tradições religiosas orientais, o conceito de pessoa está fundamentado na experiência mística e na visão holística da vida. A pessoa é um ser independente do universo. No taoísmo, a pessoa é compreendida como um elemento de ligação entre Yin e Yang, princípio da dualidade que permeia todas as coisas do universo. Nessa concepção filosófica, essas duas forças são opostas e ao mesmo tempo complementares. Já no budismo, a pessoa em sua essência é amor, compaixão e generosidade para consigo mesma e para com todos os outros seres. Pela dimensão da corporeidade, ela se situa no mundo e se relaciona com os outros seres. As tradições religiosas oferecem meios para que a pessoa e sua corporeidade estejam em sintonia com o mundo. Os outros e transcendentes no budismo, esses meios são a meditação, a contemplação e a iluminação. Meditar e contemplar não quer dizer simplesmente relaxar o corpo e a mente ou entrar em um estado de concentração. Do ponto de vista budista, meditar é habituar-se à emoção, à atitude positiva e benéficas. Contemplar é trazer à mente aquilo que se fará objeto de meditação, mais que a felicidade imediata, a meditação e a contemplação budista visam preparar a pessoa para vidas futuras, libertá-la do ciclo de problemas e fazê-la alcançar a plena iluminação em prol de todos os seres viventes. Peço desculpa pelo barulhinho que vocês escutaram, é um barulho externo da rua, de vez em quando passa, mas faz parte, né? São os episódios da vida. Gente, só para resumir a parte oriental, você vai entender que o corpo, não, na visão deles, não é simplesmente não é separado da mente, vamos supor assim, é um equilíbrio. Quando se fala de yin e yang, você já vai ter essa noção de equilíbrio e de oposição. Homem versus mulher, preto versus branco, dia versus noite, sempre vai ter esse equilíbrio, essa posição. Não que um seja melhor que o outro, porque se der um destaque a um, sempre vai imaginar uma peneira. Se algum pesar mais, a outra vai descer, a outra parte vai descer, e vice-versa. Então é realmente esse equilíbrio. E quando se fala de meditação, é estar bem no interior, é saber que uma coisa complementa a outra. Corpo e mente, isso são essenciais. A parte mística dessa tradição oriental, isso é bacana, tá? Eu acho muito bacana, porque aí há mais respeito com o corpo também, há mais respeito com o espírito. Sobre a estética juvenil, a gente trabalhou um pouco isso, falando sobre o que as pessoas fazem com o corpo, né? Quais as vertentes estão se formando hoje na adolescência, na pré-adolescência, qual o papel da mídia, o que elas realmente representam, o que elas vão influenciar. Às vezes a mídia fica contra a família contra a mídia, a favor dos jovens, mas muita coisa é boa, a gente sabe disso. Porém, por outro lado, né, algumas coisas são bem ruins, são bem difíceis, esses padrões que a sociedade vai colocando, bem difícil de reverter
E acaba sendo perigoso, não sendo tão útil, mas enfim, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é sagrado, tá? Que Deus nos criou, né, para sermos livres, com certeza, mas também para respeitar limites, né? Com certeza a gente vai lembrar aí que somos filhos de Deus. Se temos um pai, então, com certeza ele tem as suas regras, os seus limites. Sobre a Maria da Penha, a, vocês viram um pouquinho da história dela, o sofrimento dela, né, com o atentado do marido dela contra a própria vida, ficou cadeira de rodas por esse motivo. Essa história do narcisismo, isso é muito importante você dar uma lida final, tá? Em resumo, né, quando você fala de narcisismo, você fala de egoísmo, a pessoa que tanto se acha, que tanto se admira, acaba ficando presa nela mesma e esquece o mundo. A história, a moral é, do narcisismo é isso, você pensar nisso. Deixa eu ver essa parte que vamos dar uma passada. Isso é importante, tá? Essa parte aqui, ó, além da imagem, vocês verem. E no capítulo 2, eu vou tentar ser mais rápido, a gente trabalhou o desenvolvimento da fé. Aqui nas mãos do oleiro, você já consegue imaginar alguém, essas mãos que estão moldando um jarro, talvez vire uma panela, né? Um papel, alguma coisa do tipo. Mas a intenção não é nem mostrar a arte em si, mas sim a modelagem, como do nada vai surgindo, vai dando um sentido de vida, um formato. E essa é o desenvolvimento da fé. A gente aprendeu os termos sobre fé, os significados da fé. Entre eles, a gente pode lembrar aqui sobre confiança, compromisso, verdade, fidelidade, confiabilidade, solidez, firmeza, segurança, confiança, fidelidade, compromisso, confiança, garantia, crença, verdade comprovada pelos fatos. Tudo isso daqui se resume na fé, né, os significados da fé nas 3 línguas, grego, hebraico e latim. Vocês dêem uma olhada bem detalhada, tá? Aqui nessa parte de cada termo. Pisces, Aletheia, Amon, Batar, Emaná, Emuná, Fides, Credere, Veritas. Ainda continua sobre a fé, o significado da fé, a esperança, a importância da fé também. Não podemos destacar de forma alguma, aliás, destacar não, excluir de forma alguma a importância da fé na vida das pessoas, nem muito menos zombar. Se você não tem fé, por exemplo, ou conhece alguém que não tem fé, não significa dizer que você tem que zombar de alguém que tenha fé, fazer um preconceito, uma intolerância. Não. Tem que haver o respeito, principalmente. A gente tem que respeitar quem tem e quem não tem. Mas cada pessoa na sua concepção, do seu lado, vai dar tudo super certo. A partir do momento que você já começa a zombar de alguém, é porque você se acha superior. Se acha o dono da verdade. E quem diz que estamos com a verdade? Quem tem fé pode dizer que essa é a verdade, a única verdade? Ou quem não tem fé também pode dizer que essa é a verdade, a única verdade? Não existe isso, né? Não se comprova. Então, vamos lá. Fé e razão. A experiência da fé religiosa se dá na vivência das tradições religiosas. Por isso, ter fé é também estar de acordo com os ensinamentos propostos de cada uma dessas tradições e assumir o compromisso de vivê-las de forma individual e comunitária. Isso não faz de modo irracional, mas como fruto de uma experiência que se considera verdadeira, porque foi refletida, experimentada, acreditada. Cada indivíduo precisa se entregar à proposta de sua religião.
Aí aqui vem aquela velha história de fé e razão, ou ciência e religião, que vai às vezes colocar uma em oposição à outra. Na maior parte do tempo é isso, né? Mas hoje em dia, como já falei para vocês algumas vezes, está mudando. A fé já está se inserindo na razão, é a razão da fé. Estão caminhando um pouco mais juntos, graças a Deus. Isso é bom, vai trazer muito benefício a todo mundo. Deixa eu ver mais. Parte bem importante. Os povos os sagrados, essa parte sempre é muito importante. Então vai ter essa seção aqui, vai ter quanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 na prova. Vocês dêem uma olhadinha com calma. E além da imagem também, essas duas seções são importantíssimas, tá? Quanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2. Pronto. A gente finaliza aqui nossa revisão. Desejo para vocês um excelente dia.